Bom pessoal, estamos de volta aí com mais uma videoaula de Java. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre estrutura de dados. Nesse caso nós vamos trabalhar com listas, alguns métodos mais importantes das listas, né? O que é uma lista, para que serve uma lista e assim por diante. Depois nós vamos tentar refinar mais um pouquinho. Então é o seguinte, o que é uma lista? Bom, as pessoas podem ter lista de compras, né, onde você vai adicionando os itens que você precisa de comprar no supermercado, e à medida que você for colocando no carrinho, você pode ticar, né, checar, né, que você já comprou, ou então até mesmo remover da lista, né, caso já tenha isso na sua lista, caso já tenha o item na sua lista. Então vamos lá, vamos um pouco para a prática. Eu vou criar um projeto aqui e vou, como ele faz parte da API, creio eu, de Collections, então eu vou chamar aqui de Collections, e aqui eu vou desmarcar, criar classe principal e deixar ali marcado, né? Prontinho. Então vamos primeiro fazer uma coisa bem simples. Vamos criar uma classe Java aqui, vou chamar aqui de teste e vou chamar aqui de classe string. Muito bem, temos aí a nossa classe. Vamos criar um pouco de static void main. Bom, então o que vinha a ser essa lista? Como que eu declaro uma lista no meu projeto? Bom, eu só posso fazer um lista recebe new array list, lembrando que aqui eu estou trabalhando com o Java 7. Adicionar importação. Perceba que aqui está dando erro. Por quê? Vamos ver. Legal start. Vamos ver aqui new array list. Muito bem. E vamos ver aqui. O que ele está reclamando aqui é o seguinte. Por quê? Na realidade, eu poderia fazer uma lista de objetos, ou seja, todo objeto em Java, ele nada mais é do que uma ele herda da classe objeto. Então é como se nós tivéssemos a classe object e qualquer outra classe que você instanciar automaticamente vai herdar dessa classe object, certo? Bom, aqui nós vamos ter um pequeno problema, porque object, né, como ele é pai, para quem já viu herança, então o que acontece? Essa lista ela pode receber qualquer tipo de objeto, porque a classe pai é object. Então essa lista aí ela vai poder receber qualquer tipo de objeto. Você pode fazer uma miscelânea de objetos. Por exemplo, eu posso colocar toda lista tem métodos, né? Então nós temos aqui um método add, que é para adicionar um objeto, e percebo que aqui eu vou adicionar um string, certo? Aí eu também .add, aqui eu vou adicionar o inteiro, lista.add, aqui eu vou adicionar um ponto flutuante. Então percebam que a lista, esse tipo de lista, ela, como eu coloquei aqui como sendo object, eu posso adicionar qualquer tipo de objeto, até os que eu crio. Se eu criar uma classe pessoa, eu posso adicionar uma classe conta corrente, qualquer classe eu posso estar adicionando aqui sem problema. Bom, quando eu faço essa adição, o Java, pelo que eu andei lendo, ele faz um processo chamado de wrapping, que é o empacotamento. Ele empacota todo mundo. E o problema vai ser quando eu tiver que desempacotar esse cara, porque aí na hora que eu precisar atribuir o que está dentro dessa lista a uma variável, certo? Eu preciso desembrulhar isso. Então eu vou precisar fazer um cache, certo? Por exemplo, eu vou criar aqui string
string, vou criar aqui int inteiro e float ponto flutuante, por exemplo. Tá aí. E agora, se eu quiser adicionar essas listas, eu vou ser obrigado a fazer uma coisa que se chama desempacotamento. Bom, se é uma lista, né, se a gente pensar bem, eu preciso percorrer essa lista. Para quem já sabe vetor, sabe que é necessário percorrer um vetor. E a lista não é diferente. Para que eu tenha acesso aos seus itens dessa lista, eu preciso percorrer a lista. Uma das grandes vantagens entre vetor e lista é a seguinte: a lista ela cresce e diminui de acordo com a minha necessidade. O vetor não, ele nasce, se eu declarar um vetor de 10 posições, ele nasce com 10 posições e vai morrer com 10 posições. Se eu precisar de uma posição a mais, eu vou ter que ir lá no vetor e trocar o valor, né? Então é uma coisa fantástica que fizeram essa parte de ponto flutuante, de listas. Então, se a gente der uma olhadinha aqui, por exemplo, se eu tivesse aqui um int x recebe new int 10, por exemplo. Se eu precisar agora de um vetor de 11 posições, eu tenho que ir aqui e trocar. A lista não, a lista ela cresce e diminui de acordo com a minha necessidade, tá? Tanto que aqui eu tenho o método add, eu também posso remover esses caras da lista. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu quero listar o que tem nessa lista, o que está na lista. Para isso, eu vou dar um for e vou fazer aqui um for comum por enquanto, certo? Então, tá aqui para ir recebendo i menor do que lista. A lista tem um tamanho, né? Então nós temos um método size. Se fosse um vetor seria length, que é o comprimento. Aqui size, ok? E vamos tentar mandar imprimir esse cara aqui, que aqui é do tipo string. Perceba que ele pegou do tipo, todo mundo do tipo string aqui, e aqui é o argumento, só que aqui não ficou, deixa eu ver, lista.size, que teria que ser lista com índice i, certo? E aí, o que ele pode estar falando? Vamos usar o método get, lista.get i. Então, outra coisa que deu mais um errinho, vamos ver aqui o que ele está falando. Tipos incompatíveis, o objeto não pode ser convertido em string. Bom, foi excelente ter acontecido isso, que percebam que eu tenho aqui uma string, eu tenho um inteiro e tenho um ponto flutuante. Estou querendo colocar esses valores todos dentro de uma string. Por que então que ela aceitou eu adicionar uma string, um ponto flutuante e o inteiro a uma lista? Porque eu disse que a lista é object. Object é o pai de qualquer outro tipo de objeto que esteja que exista no Java. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse aqui tudo vai correr bem, porque esse cara é do tipo string. O problema é que esse sujeito não é e esse sujeito não é. Para isso eu vou ter que desembrulhar. Para eu conseguir desembrulhar, eu talvez tenha que fazer uma coisa chamada de cast, ok? Então, tá aí. O que eu posso fazer? Eu posso mandar imprimir agora. Aqui, ó, valores. Então eu posso fazer string 1 e mandar imprimir. Perceba aqui que da lista ele tem um método get, que eu passo o índice para ele como se fosse no vetor. Os vetores são indexados a partir de 0. Aqui também não é diferente. Toda lista é indexada a partir de 0. Então, quando o i for 1, eu vou pegar o item 0. Quando o i for 0, eu vou pegar o item 0 da lista. Quando for 1, eu vou pegar o item 1 da lista. Quando for
2, eu pego o item 2. Como ele é indexado a 0, indexado a partir de 0, significa que se eu tiver 10 na lista, eu posso ir somente até 9. E aí nós temos um método size. Esse método size que toda lista tem, porque aqui vocês viram o que é o list. Esse size retorna o tamanho da lista. Então, se a lista tiver 10, meu isso vai até 9, porque ele é menor, certo? Se for 9, ele só vai até 8. Então vamos rodar isso aí pra gente ver o que acontece. Olha lá, ele não conseguiu fazer o cast. Tá vendo? Ele já deu erro aqui. Esse é um problema quando a gente declara object aqui, porque para adicionar, o próprio Java empacota pra gente. Agora, pra gente fazer isso aí, né, desembrulhar é complicadíssimo, dependendo do número de tipos de elementos que você está adicionando na lista. Aqui eu estou adicionando 3 tipos, um string, um inteiro e um ponto flutuante. Bom, para eu conseguir fazer isso aqui de repente funcionar, o que eu teria que estar fazendo? Por exemplo, imagine que eu queira colocar o valor, esse valor 1 dentro de inteiro, a string dentro da string e o ponto flutuante dentro do ponto flutuante. Então eu teria que pedir para que ele fizesse o seguinte questionamento: você é uma instância de quê? Vamos colocar em prática. Então, se eu pegar o string 1, que é o primeiro da lista, ponto, se ele for uma instância de quê? De string. Olha lá, e o que eu estou dizendo aqui? Que ele vai percorrer essa lista, nós vamos tirar esse string daqui, não pôde fazer a conversão, deixa eu ver aqui, string para object, isso, aí resolve o meu problema, que agora é um objeto, só que a gente não sabe que tipo que esse objeto é, se ele é string, se ele é inteiro, se ele é ponto flutuante. Então o que eu pergunto? Se o object aqui for uma instância de string, ou seja, se ele for do tipo string, o que eu faço? Eu faço que aquela string lá em cima receba string 1, correto? Vamos ver aqui, e vamos fazer um cache, ok? Eu tenho que fazer um cache explícito, ou seja, eu tenho que falar para ele que eu estou fazendo essa conversão, certo? Bom, se ele não for, eu vou perguntar se string 1 for uma instância de quê? De inteiro. Então eu posso fazer inteiro recebe string 1. Aqui também ele vai dar erro porque eu tenho que fazer uma conversão. Então vamos tentar. Se não for, como eu sei que eu só tenho 3 tipos, ele só pode ser um ponto flutuante, tá? Então eu posso fazer com que ponto flutuante, perguntar, não preciso perguntar, né? Se ele não for string, não for inteiro, ele só pode ser ponto flutuante. Então se não ele for um ponto flutuante, eu posso fazer ponto flutuante recebe string 1. Aí nós precisamos fazer a conversão, converter para float, correto? Então aí aqui eu vou mandar imprimir, por exemplo, o ponto flutuante, somente ele, ponto flutuante, e vou mandar imprimir. Imprimir o ponto flutuante, Shift F6. Vamos ver que tem um erro aqui, calma, vamos ver o que aconteceu. A variável ponto flutuante não foi inicializada, provavelmente recebe 0.0. vamos ver agora, cancelar, onde está o erro aqui. Tipos incompatíveis, sublogic conversão from double to float.
Vamos ver o que está acontecendo. Vamos colocar só zero aqui no ponto flutuante. Parece que agora resolveu. Muito bem. Double. Bom, ele tá considerando, ele fez um wrapping desse cara aqui, não para float, mas para double. Então, vamos mudar o nosso para double aqui. Isso aí ele fez automaticamente. Ele fez o wrapping nele, empacotou isso aqui, não como float, mas como double. Vamos ver. Aí, aqui mais na linha classe string, linha 33. Então, esqueci também de mudar isso aqui para double. Prontinho, olha lá. Então o que aconteceu? A medida e o que aconteceu? Vamos para terminar essa videoaula para não ficar mais longa do que já deve estar ficando. O que aconteceu? Nós declaramos uma lista e essa lista pode receber qualquer tipo de objeto, porque object, qualquer classe que você instanciar, que você definir como modelo, ela herda automaticamente da classe object. Então essa lista recebe qualquer tipo de objeto. Se eu tivesse uma classe pessoa aqui, poderia estar adicionando esse cara aqui também. Se tivesse uma classe conta corrente, pessoa física, pessoa jurídica, o que eu quisesse eu poderia estar adicionando, certo? Quando eu adiciono, automaticamente o Java para mim faz um processo chamado de wrapping. Certo? Ele embrulha, ele faz um empacotamento desse cara e coloca ele dentro da lista. Ele fez isso com esse, com esse e com esse. Isso traz um grande problema, que é na hora que eu precisar desempacotar isso que está na lista. Bom, então, para a gente conseguir desempacotar esse cara, nós, logicamente precisamos percorrer a lista, nós vamos usar um laço for aqui neste caso. As listas são indexadas a partir de zero. Toda lista, que essa variável lista, né? Essa lista, ela tem um tamanho. Eu consigo saber o tamanho dela através do método size, lista.size. Inclusive, eu posso até pedir para imprimir tamanho da lista. Eu posso colocar lista.size. Se a gente mandar imprimir, como nós temos só 3 objetos aqui, ó. 1, 2, 3, tamanho da lista 3. Como é indexado a partir de 0, então nós temos aqui nesse caso, esse laço vai rodar no 0, 1 e o 2. Por isso é que i tem que ser menor que lista.size. Qual é o maior número inteiro que seja menor do que 3? Logicamente 2, porque como é indexado a partir de 0, nós temos 0, o próximo da lista é 1 e o próximo é o 2, então temos 3 elementos. E aí o que eu faço? Eu declarei uma variável chamada object, porque aqui em cima não é object, que eu estou uma lista de objetos. Então objeto, dou um nome aqui qualquer, inclusive a gente pode colocar isso aqui, vamos colocar para OBJ. Para fazer isso muito simples, basta clicar 2 vezes ali, selecionar, né, selecionar a variável que você quer trocar, dá um Ctrl R e vou chamar todo mundo de OBJ. Então object obj recebe lista.get. O que esse get faz mesmo? Eu passo para ele um índice. Se eu passar para ele 0, quando o i for igual a 0, estou pegando o primeiro objeto que foi adicionado na lista, que é esse cara. Depois, quando o i for igual a 1, vou pegar esse outro objeto, esse outro item da lista. Quando o i for igual a 2, estou pegando esse outro item da lista. Então, se a gente fosse numerar, esse aqui seria o item 0 da minha lista, esse aqui seria o item 1 da minha lista, esse seria o item 2. Bom, e aí eu coloco ele dentro de uma variável obj. Porém, eu não sei se ele é do tipo string, se ele é do tipo inteiro, se ele é do tipo ponto flutuante. Então eu tenho que perguntar de que instância ele é, de que tipo que ele é. Para isso nós usamos a palavrinha reservada instance of, certo? Então, se a variável obj for uma instância de string, aí
a minha variável aqui, string, que é do tipo string, recebe obj. Perceba que eu tenho que fazer o cast aqui, ó. Ok? Por quê? Porque eu tenho que converter desembrulhar esse objeto e colocar ele dentro dessa variável. Se não, se a variável obj for uma instância de números inteiros, aí eu posso atribuir o objeto obj para a variável inteiro, que é essa aqui sim, do tipo inteiro. Também tem que fazer a conversão, porque eu tenho que desempacotar esse cara. Bom, se não, logicamente que se não é um, não é outro, só pode ser, eu já sei disso, né? No meu caso eu tenho certeza disso, que só pode ser do tipo double. Então, o que eu faço? Ponto flutuante recebe obj e faço também a conversão. Aqui eu só mandei imprimir um, mas eu poderia estar imprimindo todo mundo também, se eu quisesse. Então, nós vamos imprimir aqui, vou deixar ali ponto flutuante, vou colocar aqui inteiro. Vamos trocar isso aqui também para double e esse outro aqui para string. Era string. Então aqui tá certo. Aqui eu tenho que trocar para inteiro e aqui eu tenho que trocar para string. Muito bem, vamos ver aqui o que quer dizer, né? Inicializar a variável inteiro, colocar 0 nela, e aqui também possivelmente vai inicializar ela como nula, essa variável. Então, deixa eu dar um Shift F6, tá lá, o meu tamanho da lista é 3, o double é 12,4, que o Java embrulhou ele para mim, empacotou ele para mim como double. Aqui é o inteiro, tá aqui, e aqui é string, que é string. Ok, gente? Então, isso aí é só o início. Nós vamos ver outras coisas, vamos ver como não precisar de fazer, perguntar se é uma instância, de usar de maneira um pouco melhor e com outros exemplos, implementar uma interface comparable, que nós vamos fazer aí na próxima videoaula. Então, qualquer dúvida, estou aí, mande para mim as dúvidas que tiverem, certo? Aqui eu vou abrir um pouco aqui para vocês possam ter a visão do código inteiro, certo? Isso, daí dá para parar o vídeo aí e né, executar essa classe aí. Então, lembrando que eu tive que importar aqui o list, o array list, ele importou aí para mim. Então, fica aí até a próxima videoaula, que nós daremos continuidade ao nosso assunto de listas, ok? Que é uma estrutura de dados. Então, um abraço, quem gostou do vídeo aí, dá um thumbs up, né, um joinha aí para cima, e muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado.